Bem-vindos a mais uma edição de Family Business Talks. O meu nome é Rodrigo Silva Eu sou a Ruth. e, como parte da nossa jornada para aprofundar as complexidades das empresas familiares, temos hoje o privilégio de conversar com o professor Jorge Rodrigues, doutorado em Gestão pelo ISCTE, mestre e pós-doc em Sociologia, mais precisamente na área de Sociologia Económica das Organizações pela Universidade Nova e docente investigador em várias áreas, nomeadamente empresas familiares, com várias obras publicadas, sendo a mais recente, Empresa Familiar, os desafios de governabilidade. Professor, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, eu. Bem-vindo. Queríamos começar com umas perguntas a nível pessoal e gostaríamos de começar por saber de onde veio o seu interesse pelo tema, empresas familiares, e como se deparou com empresas familiares enquanto tema de estudo. Ora bem, isto começou por aí há 25 anos. Eu estava a assistir uma conferência do professor Sampaio Melo, que é o professor português de finanças que está nos Estados Unidos, e ele estava a apresentar um estudo sobre as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Eu, na altura, trabalhava em empresas e ele estava a desfilar e eu estava a ver o filme à minha frente. Inclusive, uma das coisas que ele disse é que 1/3 dos conselhos fiscais dessas empresas, que o conselho fiscal deve ser quem controla o conselho de administração, 1/3 desses conselhos fiscais tinha elementos que estavam casados com elementos do conselho de administração. Isto é, ou marido ou mulher, estava um num lado, outro no outro. Ora bem, isto é um conflito de interesses enorme. E eu, a partir daí, disse, mas isto já se estuda? Então fiquei curioso com isso. Depois, quando fui fazer o doutoramento, deparei-me com o Corporate Governance, estava na área financeira, e eu queria, de facto, a área comportamental, portanto, mudei de finanças para gestão. Depois, quando se faz, tem que se definir balizas, e a área familiar foi uma coisa que eu tirei fora da minha dissertação, da minha tese, porque não cabia lá. 10 anos mais tarde, andava à procura de explicações para a gestão, para além dos algoritmos, do 2 mais 2 são 4, e então andei aqui a hesitar entre a psicologia e a sociologia e percebi que era a sociologia que me explicava isto. Fui então fazer um mestrado em Sociologia Económica das Organizações. Era necessário escolher um tema e disse, é desta que eu vou fazer as famílias empresárias. Pronto, e comecei. A primeira pesquisa que eu fiz na Bion, portanto em 2017, surgiram 8 artigos apenas. Digo, muito bem, está aqui um filão por explorar. Pronto, e a partir daí, quer com aquilo que eu já também trabalhei em empresas familiares, quer com aquilo que vem sendo algumas coisas, fui fazendo o mesmo. Porque é muito difícil, e eu não tenho nenhuma empresa familiar, é muito difícil entrar nas empresas familiares. Toda a gente quer que haja estudos, que haja alguma coisa, mas depois não nos abrem a porta. Muito bem. E que temas ligados às empresas familiares têm focado atualmente na sua investigação? Eu aqui estou convertido mesmo à governabilidade, ao governo da empresa, isto é, da família empresária. Olhar para uma família quase como o transposto de uma organização que seja a empresa. Embora a família empresária, vou adiante desde já, não é coincidente com família consanguínea. São outros temas, depois no final poderemos aprofundar isso. E pretende-se explorar isso para um futuro? Ou sim. O semestre passado tive cá um professor brasileiro, um colega brasileiro, a fazer um pós-doc. Ele trouxe 254 questionários, que é muito, de um livro que foi tema que eu depois fiz um projeto de investigação no Politécnico de Lisboa, e tenho 10 dimensões para a família empresária, cada uma delas com 10 questões, e ele conseguiu trazer os 254 questionários. Estão 2 artigos feitos, estão para publicação, um dia desses onde surgir. Mas, de facto, perceber como é que funciona a família empresária. Porque a família empresária é o ADN, portanto, porque as empresas familiares têm determinadas características, certo? Que as podem perder, podem ser empresas familiares e deixar de ser empresas familiares. Agora, a família não. Essa existe sempre. Portanto, e depois, de facto, pode haver vários ramos que não têm que ser consanguíneos, ou na própria família pode haver subgrupos, subfamílias empresárias. Como tem sido a sua experiência ensinar sobre famílias empresárias? Olha, não só a experiência de ensino, também de alguma consultoria. Por acaso, dá-me muito gozo.
porque as pessoas têm, digamos, têm vivências, mas têm vivências muito esporádicas, cada um tem a sua. Então, quando percebem que é possível estruturar e ajudar a gente mais novas, ou inclusive os fazedores de políticas públicas, porque às vezes também legisla-se sobre, sem ter um foco muito concreto, quando percebem que isto está a começar a ficar estruturado, ficam muito satisfeitos e querem sempre mais. E onde eu tenho encontrado, de facto, o maior acolhimento é nos empresários, curiosamente, naqueles indivíduos que fizeram, não é self-made men, que fizeram as empresas a pulso, porque vêm da área comercial ou porque vêm da área de produção, ou coisa assim do género, e ficam muito satisfeitos por ver que é possível começar a estudar isto. Mas atenção, este estudo tem 25 anos. O primeiro jornal aparece em 2002, salvo erro. Você acha que há um interesse crescente dos alunos nesse tema? Começa a haver, há uma consciencialização maior dos filhos, digamos assim. Portanto, estas gerações também já são muito mais instruídas e já se começam a preocupar também um bocadinho com isso, sim. Porque também nem todos querem ser seguidores do negócio. Ou porque não têm apetência, ou porque tiveram uma má experiência, por muitas razões. Portanto, e de facto, família é família, como eu dizia, e é preciso termos algum cuidado, portanto, vivemos em sociedade e não podemos andar a ter estigmas com as pessoas, todos temos que nos saber relacionar dentro de regras. Sim. Um dos temas que surge quando falamos de empresas familiares são conflitos. O senhor acha que o conflito intergeracional em uma empresa familiar é inevitável? Eu não chamaria conflito, divergências de interesses. Portanto, a sociedade é dinâmica e, como eu disse há pedaço, estas gerações já têm mais formação que a geração anterior, é lógico. Ora bem, há quem chama isto de crise, né? Mas se nós, na crise, se deixamos cair o S, o que é que fica? Fica CRI. Portanto, nestes atritos entre gerações, até porque as gerações estão em diversos estádios de vida, uns estarão no início, outros mais, é possível arranjar soluções novas para os problemas. Portanto, não é má, digamos assim, portanto, mas dentro das tais regras, a divergência de interesses, portanto, tem que saber ouvir, que às vezes também é difícil, quer dos mais jovens, quer dos mais antigos que já estão, mas eu fiz isto e sempre fiz assim, na consultoria eu já assistia a questões dessas e dizia-me, não, o empresário dizia-me, isto é para os meus filhos. E quando falávamos com o filho dizia assim, mas ele não me deixa fazer nada. Portanto, é preciso aqui haver, mais uma vez, se calhar eventualmente recorrer a uma coisa que há de estar a começar a aparecer, obviamente, que é a consultoria. Portanto, o que é um consultor é um mediador, um facilitador, se quisermos. E como é que estes conflitos e soluções podem mudar ao longo das gerações de uma empresa familiar? A mudança, portanto, vamos lá, é com pequenos incrementos, isto não é uma revolução, isto tem que ser. Há os filhos que já nascem dentro da empresa e que sempre ouviram falar de negócios à mesa, não sei, portanto, é um ADN, enfim, que se vai desenvolvendo. Haverá aqueles que só tomam contato com isto na universidade ou coisa assim do género, mas fundamentalmente com comunicação. E o que é a comunicação? É eu passar a mensagem e ouvir o feedback. Portanto, eu não tenho só... Depois também temos que falar nos tais códigos. Quando me falava da divergência de interesses, significa que na comunicação há códigos diferentes. Os jovens falam um código, os sérios, os instalados falam outro código. Portanto, e se não arranjarmos um código comum, não nos entendemos. Portanto, isto tem que ser... É um sacerdócio. Eu costumo dizer que isto é um sacerdócio. Quer de quem recebe, quer dos filhos, dos herdeiros, se quisermos, quer de quem cede. Porque também, às vezes, não é muito fácil ceder. Uma investigadora aqui há uns anos contava que estava a entrevistar um senhor com 84 anos e quando lhe perguntou, então, e como é que estamos de sucessão? E a resposta dele foi, menina, isso ainda vem muito longe. Portanto, e para além da comunicação, como já referiu, o que é que acha que é fundamental para fortalecer as relações de uma família empresária? As relações... Portanto, a questão do desenvolvimento, temos que olhar uma coisa. A gestão hoje evoluiu muito. Portanto, não é por ser, como eu disse há pedaços, os nossos empresários fundamentalmente vêm ou da área comercial ou da área da produção, onde dominam, mas uma empresa é muito mais complexa que isso. Normalmente aquilo que eu tenho, minha experiência de consultoria,
Normalmente a parte financeira fica para o fim, mas quando chegamos à parte financeira é um descalabro. Portanto, ou seja, as empresas pagam mais que o que devem, não sei mais. Portanto, eu acho que aí, portanto, e aí os jovens, hoje a formação em gestão já é maior, mesmo no secundário, se quisermos, aí passa um bocadinho, há quem chame de profissionalização da gestão das empresas, mas quem não teve gestão e quem lá está à frente também é profissional. Portanto, eu acho que passa um bocadinho por, eventualmente, alguma consultoria ou de matérias técnicas. Deixar as matérias técnicas para os técnicos e aquilo que são comportamentos, que é envolvência familiar, que é carinho, isso tem que ficar na família. Portanto, não. Tem que haver uma separação, digamos assim, o que é família empresária e o que é o negócio. O negócio, fundamentalmente, para mim, é o quê? É uma estrutura para explorar o mercado e, normalmente, o negócio é o sustento da família. Portanto, não vamos dar tiros nos pés, não vamos utilizar aquela fábula da galinha dos ovos de ouro, não vamos querer tirar os ovos todos. Portanto, é preciso ter esta visão de longo prazo, fundamentalmente, e perceber que há conflitos ou divergências multigeracionais que são saudáveis. Atenção, não tem que haver rupturas. Portanto, temos é que, de facto, olhar e trazer também para estas empresas a trabalhar pessoas de sociologia, psicólogos, antropólogos, aquilo que não estamos habituados. Portanto, a gestão não é, e foi isso que me levou a ir à procura de soluções à sociologia, a gestão não é um conjunto de técnicas puras e duras, fundamentalmente é envolvimento, são comportamentos. Sim. E quais são os aspectos para evitar esse tipo de conflito? Duas palavrinhas: comunicação e erro. Ou seja, a comunicação, de facto, o explicar às pessoas, trazê-lo a envolver, conversar, explicar o negócio, os ciclos económicos, os altos e baixos, e o erro, dar a oportunidade às pessoas de experimentarem, porque é com o erro que nós aprendemos. Portanto, eu, quando quero ir de um sítio para o outro, tenho um mapa, portanto, mas se a estrada estiver cortada, eu vou ao lado. Portanto, quando falo nestes erros, portanto, eu falo de correções depois, portanto, só não erra quem não tenta fazer. Portanto, ou seja, é o dar o empoderamento aos mais jovens, ir deixando-se fazer algo, dar-lhe alguns projetos controlados e depois perceber porque é que aquilo evoluiu ou não evoluiu. Portanto, é melhor termos estes pequeninos desvios ao longo do percurso do que, e ninguém está fora disto, na sucessão, alguém morre de repente e o filho que está num outro estádio, tem outras coisas, de repente vê-se com uma empresa nas mãos. E como é que vai fazer se ele nem sequer conhece o negócio? Você acha que é melhor o sucessor se envolver mais novo no negócio? Deveria haver um planeamento, sim. Até porque depois, penso que ainda iremos abordar isso, tem que se explicar e quem é que vai ser o sucessor. Sim. Falando já em sucessão, como é que a próxima geração deve ser preparada? Portanto, voltando a empresas que já estejam a funcionar. Portanto, para mim, um parênteses só, para mim, uma empresa familiar só considero empresa familiar e outros autores a partir da segunda geração. Porquê? Porque muitas das vezes a primeira geração é o autoemprego. Quando falece o empresário, acaba o negócio. Portanto, tem que haver uma estrutura, tem um negócio, e o filho, ou os filhos, já têm que sentir isso e querer continuar. Portanto, ou não querer. Portanto, e aí, inevitavelmente, à mesa, fala-se de contratos, fala-se de necessidades, fala-se de sonhos, porque fundamentalmente há aqui uma questão fundamental. Perspectiva sempre de longo prazo. Porque isto no curto prazo é o dia a dia, mas se não houver um sonho, se não houver qualquer coisa que nos faça acordar de manhã, mesmo que seja mau tempo e queremos fazer alguma coisa, isso tem que ser. Portanto, e é preciso passar esse sonho para também nem toda a gente, cada um de nós é diferente, nem toda a gente tem apetência para abarcar esses sonhos. Quando se fala de empreendedorismo, não sei o que mais, há características, portanto, que podem ser melhoradas, portanto, mas pode ser logo desde o berço, portanto, o tal DNA, ou mais tarde, mas quanto mais... Porque o desde o berço? Não é ensinar técnicas, é ensinar valores. Sim. E os valores é que são a cola da sociedade, não há volta a dar. Como já referimos, o professor tem muitas obras publicadas, mais recentemente a empresa familiar, os desafios da governabilidade. Professor, qual é que foi a inspiração para escrever este livro, primeiro de tudo, e o que é que espera que os leitores tirem dele? Portanto, a inspiração foi
tentar respigar dos vários artigos alguma coisa que tivesse a ver com a família empresária, portanto, com o tal espelho, de fazer uma empresa semelhante a uma estrutura que fosse uma organização, digamos assim. Estruturar as coisas. E, por exemplo, uma empresa pode ter órgãos como tem uma família pode ter órgãos como tem uma empresa, isto é, órgãos de decisão. Começa com as reuniões familiares, à mesa, depois vai-se progredindo, à medida que as famílias ficarem mais complexas, porque, por exemplo, a família da Danone, que tem a empresa Danone, aqui há 10 anos, que a Danone é francesa, aqui há 10 anos esta família tinha 700 pessoas. É possível perceber que haverá ali a divergência de interesses, nem todos terão o mesmo interesse no negócio. Então há vários órgãos onde as pessoas podem participar, quer aqueles que são da família, quer aqueles que lá trabalham, quer aqueles que lá não trabalham. Portanto, isto pode ir ficando mais complexo, este tipo de organizações, por exemplo, até aos family offices. Portanto, escritórios, organizações que tratam da gestão do negócio e remuneram, passo o termo, por muito que nos custe, cada um dos membros segundo os seus direitos, digamos assim. Remuneram em termos, por exemplo, financeiros. Pois bem. Professor, no seu livro propõe a família empresária como um construto. Pode explicar esse conceito e a sua importância para entender as empresas familiares? Portanto, a família empresária é o DNA, é a base de tudo, certo? Portanto, daí que começa com o núcleo, o pai e a mãe, depois aparecem os filhos, filhas, eles casam, eles têm filhos, eles divorciam-se, eles se recasam-se, depois há filhos de filhos, portanto isto começa a ficar muito complexo. Daí que a família empresária, e quando eu falava em ter órgãos semelhantes às empresas, não é obrigatório ser de jure, portanto de ser jurídico, não, tem que ser aceito pela família. Portanto tem que ser discutido, dizer o que é que vamos fazer, quem é que está aqui, quem é o sucessor, porque quando eu falo de 2 ou 3 irmãos, de jure eles têm o mesmo direito à herança. Mas se herdarem e se dividirem aquilo em 3 partes, já não é um negócio inicial. Portanto, quando estamos a falar de sucessão, temos que saber se estamos a falar da sucessão da família, da sucessão do negócio, portanto, e o sucessor, em princípio, não é o protegido do pai ou da mãe, o protegido ou a protegida, mas deverá ser alguém aceito pela tal comunidade que é a família. Porque a partir quando há os primos, há os consórcios primos, portanto isto também está mais ou menos, já está estruturado, e há ali o chamado vale da morte, entre os 3 e 5 anos, em que os projetos vão à falência. Uma empresa que chega à terceira geração, já se diz que é uma dinastia. Ora, uma dinastia, em termos monárquicos, era alguma coisa com muita longevidade. Ora, e aqui, a família empresária, portanto, podendo vender ou comprar negócios, porque isso também é um negócio à parte, ter um portfólio, ter uma composição, os negócios também têm o seu ciclo de vida. Portanto, a família que tem o sustento do negócio, a família empresária, seria então multigeracional. E já algumas são multigeracionais, para preservar o nome, porque depois, à medida que vai havendo a longevidade, o próprio nome de família torna-se uma marca. E essa marca pode ser uma marca comercial, pode ser uma marca que lhe abre portas a nível político, portanto, tem nome. Portanto, e o nome de família é a reputação. Nós queremos ter uma reputação, é bom nome, sim, nós todos queremos ter uma boa reputação e não uma má reputação. Portanto, mas era um bocadinho isto para preservar os valores da família, porque a família fornece depois o chamado families, isto é, os determinados recursos. Isso nós trouxemos para aqui, que é o que eu estou a tentar fazer. A teoria do recurso para a família é um espetáculo. E o family não significa recursos financeiros. Dinheiro há muito. Dinheiros, tecnologia e tudo. O que não há são os tais valores e o tal modo de comportamento. Nós podemos analisar 2 ou 3 famílias, por exemplo, a nível agora da crise, e vemos que portaram-se de modos diferentes. Ok? Portanto, e como estamos a falar de famílias, estamos a falar de equipas, estamos a falar de relacionamentos, porque a economia tem altos e baixos, não é? Tem ciclos. Agora a família tem que saber gerir esses, tem que haver uma política, nem que não tem que ser expressa, mas tem que estar implícita. Como eu dizia há pedaço, aquele senhor que dizia só trabalha na empresa quem acrescenta valor, mas os outros não deixam de ser filhos. Portanto, é isto que é necessário. E se isto for claro para toda a gente, os tais atritos ou conflitos minimizam-se. Atenção, os conflitos é como o erro. Nós não podemos eliminar os conflitos, não o risco. Podemos é mitigá-lo.
Portanto, porque o estar vivo é um risco, certo? E nós isso não conseguimos fazer. Você diria que teria que ter acordos com a família? Sim, e o acordo pressupõe que haja cedências de partes a partes. Nós temos, é uma negociação, nós temos objetivos diferentes e vamos nos aproximando. Não quer dizer que o intervalo seja dividido de igual modo para todos. Uns têm mais influência, outros têm menos. Mas sim, um acordo. O acordo é confiança. E a confiança é, de facto, a cola que sustenta essas estruturas. Não há nada que substitua a confiança. Sim. À medida que nos aproximamos do fim da nossa conversa, gostaríamos de fazer uma última pergunta. Ao longo do nosso percurso acadêmico, aprendemos sobre o funcionamento dos negócios, valores, mas gostaríamos de saber, com base na sua experiência, quais conselhos e dicas você daria para nós, que somos próximos líderes de empresas familiares? A questão da tolerância, de perceber, nós temos dois ouvidos e uma boca. Portanto, digamos, por natureza, nós devemos ouvir mais do que falamos. Portanto, uma política de porta aberta, ouvir toda a gente, mas é evidente que depois não têm que ir por uma média, têm que ir por os vossos valores. Portanto, e muita resiliência, porque não é fácil. Portanto, o negócio, se repararem, é negação do ócio. O ócio é não fazer nada. Ora, o negócio significa que vocês estão 24 horas ligados, com mais ou menos intensidade, certo? Portanto, e ser empresário, por isso é que eu dizia há bocado do empreendedorismo, ser empresário é um modo de vida, é um sacerdócio, se quiserem. Nem toda a gente tem essa capacidade. Portanto, há aqueles que fazem o negócio, aproveitam o negócio, mas há, de facto, os empresários. Eu tenho 2 ou 3 amigos, 3 amigos, que já tiveram muito, caíram, mas caíram mesmo para o zero, mas nunca os ouvi lamentar. A seguir, fazem outra coisa qualquer, pegam outra. São empreendedores natos. Nunca se lamentaram do que já tiveram do passado. Já passou, então agora o futuro. O que é necessário fazer? Isto aqui, vamos fazer. E têm a capacidade de levar atrás deles outras pessoas. Portanto, não precisam dar a pedir. São líderes. Portanto, e liderança, como sabemos, tem algumas características, nem toda a gente tem. Portanto, depois, saber construir equipas. Eu costumo muito dizer, portanto, padrinho sempre os trabalhos de grupo, porque depois o grupo é um mini funcionamento de uma organização. Vocês umas vezes chateiam, outras vezes não se chateiam, então, mas e quem tiver capacidade de liderança, normalmente, percebe-se no grupo, vai sempre à frente e os outros seguem-nos. É espetacular. Obrigado, professor. Ao concluirmos agora a nossa conversa de hoje, de Family Business Talks, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Muito obrigado. Aos nossos ouvintes lá em casa, esperamos que tenham gostado e que, pelo menos tanto quanto nós, e até uma próxima.